Posso dar início? Vamos para mais um início da nossa aula de História. Estamos na unidade 3, capítulo 8. Vamos dar início. Observe uma coisa. O nosso assunto dado anterior foi os povos pré-colombianos. Que povos foram esses? Os maias, os incas e os astecas. Esse conteúdo está no primeiro capítulo do nosso livro, no caso na unidade 1. Professora, mas por que a senhora não começou pela unidade 1? Exatamente por isso. Porque ele vai complementar agora o nosso conhecimento. Ele agora vai complementar o nosso assunto. Como, professora? Lembram-se que eu falei bastante naquele conteúdo, durante as explicações, que esses povos eles serão colonizados pelos espanhóis. Então, agora iremos estudar as conquistas e colonização espanhola na América. Iniciando o nosso conteúdo, temos aqui o capítulo 8, Conquista e Colonização Espanhola da América. Temos como base, para iniciar esse contexto, esse novo assunto, um quadro. Esse quadro é de um artista, que ele é um artista indígena. Inclusive, ele vai fazer uma análise na qual aí mostra a resistência dos mexicas aos ataques espanhóis, certo? Então, para vocês tirarem aquela conclusão de que tanto os povos indígenas aqui no Brasil, como esses povos na América Central, na América do Sul, os incas, os astecas, eles foram colonizados de forma rápida. Foi fácil a colonização? Não foi, gente. Eles resistiram bastante. Eles não venceram por vários motivos e vocês já irão ver quais. Nosso primeiro ponto, para dar início ao nosso conteúdo, em 1519, mais precisamente no século XVI, o oficial espanhol Cortés, guardem esse nome, irá desembarcar nas terras onde hoje está o México. Vocês lembram que o México era o território do Império Azteca, né? Tanto que eles eram conhecidos como os mexicas. Vamos ver o segundo ponto, qual é? Os espanhóis, eles iniciaram as conquistas das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais deram o nome de São Salvador e Hispaniola. Então, por onde esses espanhóis, assim como Cortés iniciou a colonização da América? Pela ilha do Caribe, certo? E eles darão que nome? São Salvador e Hispaniola. Terceiro ponto, os espanhóis eles irão aproveitar-se da revolta de vários povos do Império Azteca, da cidade de Tlaxcala. Como assim, professores? Eles irão se aproveitar da revolta de vários povos do Império Azteca. Gente, lembre-se que o Império Azteca, ele não era uma unidade. O Império Azteca, eles possuíam vários povos, várias tribos e essas aldeias ao redor, né, no arredor da principal cidade, da principal que é a capital azteca, que é Tenochtitlan. Vocês já sabem disso também. E lembrem-se que os astecas, eles eram o quê? Bastante militarizados, eles eram povos extremamente violentos. E o que ocasionou isso? Revolta, certo? Os outros povos que viviam na vizinhança, nos arredores do Império Azteca, no caso, nos arredores da cidade de Tenochtitlan, eles eram revoltados por conta da violência que os astecas utilizavam para com esses povos. Por exemplo, alguns desses povos pagavam altos impostos, outros eram obrigados, através de violência, a pagar. Então, claro que eles não tinham o quê? Uma boa relação. Então, os espanhóis, eles irão aproveitar dessa má relação que eles possuíam para formar um grupo, ter informações de como é que acontecia, como é que estava organizado a civilização azteca, como era organizada a principal cidade azteca, que é Tenochtitlan, para que eles pudessem invadir e vencer. Como eles eram em pequena quantidade, porque assim, Cortés ele foi para as colônias, mais precisamente para o México, com 508 homens. Eram poucos. Mas lá eles conseguem ter acesso, eles conseguem fazer uma grande associação com esses indígenas. Então eles irão se juntar e derrotar o Império Azteca.
Aí eu coloquei a imagem, eu quero focar um pouco aí nessa imagem, onde eu coloquei o nome da batalha, na qual Cortés irá destruir o Império Azteca. Veja, o Império Azteca nunca foi uma unidade política. Era somente um conjunto de povos de diferentes graus que eram subordinados aos astecas. Certo? E veja, alguns pagavam tributos, mas tinham uma relativa autonomia. Já outros eram governados pelos astecas. Já outros pagavam tributos de forma obrigatória, através da violência. E aí tem uma batalha onde Cortés, onde vai representar Cortés, juntamente, vejam, essas imagens aqui, gente, são os índios. São os ameríndios, de tribos que viviam nos arredores da civilização dos astecas, de Tenochtitlán, que era a principal cidade asteca, na qual Cortés vai destruir, certo? E outra, ele vai destruir com a ajuda desses povos, deixa eu ver, tem um nome bem difícil, deixa eu voltar, tem um nomezinho bem complicadinho, que é Tlaxcala. Esse é o nome de uma das aldeias que Cortés vai unir-se para derrotar a civilização asteca, mais precisamente a cidade de Tenochtitlán, tá? E aí ele vai chegar ao ponto em que o rei, o principal líder, que chamava Montezuma, deixa eu botar aqui o nome, tá? Montezuma era o nome do rei, tá? E que tinha lá o palácio, que estava lá um palácio do rei asteca, e ele vai morrer. E quem vai ficar no lugar dele, vai ocupar e vai ficar com toda a riqueza, vai ser Cortés. Cortés é o que? Espanhol, colonizador dos povos astecas. Essa imagem que representa a guerra de Cortés subjugando juntamente com os índios. Vamos refletir agora um pouco a respeito dessa nossa aula relacionada à conquista de Cortés para com o Império Azteca. O colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma em que havia imaginado. Destruía pirâmides para construir igrejas, derrubava habitações para obter desenho da praça, ou traçado desejado para as ruas, jogava pedras nos canais para que os cavalos pudessem circular melhor na cidade. Reconstruía-se tudo o que era possível para que o núcleo urbano lembrasse a Europa. Então, quem destruía tudo para que o núcleo urbano da cidade de Tenochtitlán lembrasse a Europa? Os espanhóis. Liderado por quem? Por Cortés, certo? As perguntas são: interprete o que o autor quis dizer com o colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma em que havia imaginado. Vamos responder essas perguntas. Aqui, gente, são as questões surpresas para a gente responder no plantão de dúvidas, certo? A letra B, com base nesse texto, é possível dizer que os espanhóis tentaram impor sua cultura, a religião, aos povos da América? Justifique. Sim, gente, né? Os espanhóis, eles tentaram impor sua cultura e religião. Por quê? Vejam bem, eles irão destruir templos religiosos, porque eles vão construir no lugar desses templos igrejas católicas. Eles irão querer catequizar esses indígenas. Para que religião? Para a católica. E o texto é bem claro quando ele fala que ele destruía as pirâmides para construir igrejas. Lembre-se que as pirâmides para esses povos, eles serviriam como templos religiosos. Então, isso é uma imposição cultural e religiosa, tá? Eu respondi a letra A, contudo a letra B iremos responder no plantão pedagógico. Só vai saber quem está assistindo a aula, tá? Francisco Pizarro. Gente, Pizarro, ele é um importante colonizador, ele vai ser influenciado pela aventura e ele vai vir para o continente americano em busca da civilização Inca, que estava localizada na Cordilheira dos Andes, certo? Lembre-se de uma coisa, lá na Europa Ocidental, qual era o sistema político? Mercantilista. E uma das características do mercantilismo era o que? O metalismo. Então, esses homens, eles viviam buscando metais e pedras preciosas. E alguns também buscavam aventura, certo? Descobrimento novo de uma nova nação, nova terra, novas pessoas, nova cultura. Isso
levou muito desses homens europeus a buscarem, a virem, viajar e reconstruir ou fazer uma vida nova em outro continente, no caso, um novo continente, que era conhecido como a América, ok? Então, Pizarro, ele vai em busca de aventura, organiza uma expedição com o objetivo de conquistar o Império Inca. Gente, aqui é Inca, tá? Desculpa. Conquistar o Império Inca, situado na Cordilheira dos Andes, com a ajuda de vários povos indígenas, porque Pizarro, assim como Cortés, possuiu uma ajuda de vários povos indígenas, gente. Porque esses povos indígenas, eles viviam guerreando entre si. Já era da cultura deles, certo? Por questão de quê? Terra, expansionismo territorial. Quanto mais eu conquistar, mais eu vou ter terras. Tendo terras, eu vou ter mais locais de plantio, eu terei mais riqueza, eu terei mais escravos, certo? Então, eles já possuíam essa cultura. E aí os espanhóis vão se aproveitar dessa cultura, de guerrear uma tribo, uma aldeia com a outra, para fazer o quê? Para fazer com que essas tribos, assim como aconteceu com o Império Azteca, aconteceu com a dominação do Império Inca. Esses índios que tinham, como exemplo, os Yankees, eles irão se unir com o Pizarro para destruir e para tomar posse de Cusco, que era o quê? A capital Inca. A principal cidade Inca era Cusco. Certo? E é dessa forma que Pizarro, ele consegue conquistar. E Pizarro, ele vai vir para a América com menos quantidade de homens ainda do que Cortés. 100 e poucos homens só. Então, foi praticamente os próprios índios, percebam aí, os próprios índios, na verdade, que vão ocupar e que vão destruir a capital Inca. Se você observar, os espanhóis aí nesse contexto, eles só conseguem manipular. Eles manipulam os índios através da própria cultura deles e fazem com que os índios fiquem no lado deles e assim eles tenham mais força para dominar, seja o Azteca ou seja o Inca. Quero que vocês percebam isso. A resistência Inca, liderada pelo imperador Inca, Manco Inca, assim como os astecas, eles irão lutar até a morte, certo? Então isso é para vocês perceberem que o continente americano, ele não foi facilmente colonizado, facilmente explorado, facilmente dominado, certo? Houve sim muita guerra, houve muitas brigas, muito conflito, até de fato os espanhóis tomarem posse da terra como colônia. Houve muita resistência. Um novo olhar sobre as razões da conquista espanhola. Veja como é interessante e agora você vai conseguir encaixar tudo. Cortés, ele chegou ao México com apenas 508 homens e já Pizarro com 180 homens. Percebam aí que a quantidade de homens para conquistar um império que tinha muito mais homens, eles tinham uma quantidade pequena. Eram facilmente derrotados. Mas por que eles não foram derrotados? Por conta da aliança com os índios, que já possuíam problemas, né, internos, já possuíam problemas antes dos espanhóis chegarem. Então, os espanhóis tiveram a maturidade de manipular esses índios, trazê-los para o seu lado e, assim, conhecer também a cultura deles, a forma como eles viviam, como eles guerreavam. Então, ele também buscou informações a respeito, né, daquele território, daquela cidade. Foi assim com o Tenochtitlan, com o Azteca, Cortés. Foi assim com o Pizarro, com o Cusco, com os Incas. Um outro ponto interessante, 4 pontos principais, irá explicar a conquista dos espanhóis da América. Primeiro ponto, as doenças trazidas pelos europeus. Gente, esse foi o principal ponto. Os índios, eles não possuíam proteção, anticorpos contra essas doenças, a sarampo, varíola, gripe. Eles não possuíam anticorpos, certo? E aí os espanhóis trouxeram essas doenças e morreram vários, inclusive, tá? O rei Azteca. O rei Azteca, que eu citei o nome, que era... Só um instante.
Montezuma. Montezuma, ele não morreu, ele não foi assassinado, ele morreu com uma gripe trazida pelos espanhóis, certo? Um outro ponto importante foi aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios. Os ameríndios, gente, são os povos nativos da América, tá? Então eles souberam, quem souberam? Os espanhóis souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios, como eu já expliquei várias vezes. Um terceiro ponto, as armas de fogo, o cavalo, a utilização do canhão, de espada de aço, que não era do conhecimento desses povos. Um outro ponto, os espanhóis, eles sabiam mais sobre os astecas e incas do que os ameríndios sobre eles. Como eu disse a vocês, os espanhóis, eles tiveram maturidade, perspicácia, de quase que não sai, de procurar se informar, de conhecer o que? O adversário, de conhecer o inimigo, de saber como é que ele iria lutar e ganhar aquele território. Então, eles tinham tradutores, porque eles não falavam a mesma língua, né? Então, e os índios mesmos traduziam o que os astecas falavam. Então, eles foram conhecer o território, a região, para saber como é que melhor eles iriam invadir, certo? Então, o conhecimento dos espanhóis em relação aos astecas, a cultura, como eles viviam, as práticas militares, eles tinham conhecimento. Já as civilizações asteca e inca, eles não tinham conhecimento dos espanhóis. Mais atividade. Eu assisti a aula online. Aí também é outra atividade surpresa. Por quê, professora? Eu percebi nos plantões de dúvidas que vocês não estão acompanhando as aulas online que são enviadas para o grupo, certo? Eu preciso que vocês assistam as aulas e tragam as dúvidas. Então, só vai fazer essa atividade quem assistir a aula. Então, no plantão pedagógico, iremos fazer essas questões surpresas que estão aqui no quadro. E aí eu irei saber quem está realmente assistindo a aula e quem não está, tá? Então, eu vou passar porque aí é só uma atividade surpresa. Aqui eu coloquei uma imagem que também está no livro de vocês. Os astecas com varíola, doença transmitida pelos espanhóis. O outro é um arqueólogo que investiga o esqueleto de um indígena morto a bala em combate com os soldados de Pizarro, no caso, em Cusco, nas proximidades de Lima, capital do atual Peru, certo? Então, vocês percebem que eles não tinham conhecimento de arma de fogo, da espada de aço, do canhão, não tinham imunidade, eles não possuíam proteção para as doenças trazidas pelos espanhóis. E aí, todos esses motivos é que irão levar a, de fato, os espanhóis conquistarem esse território. Então, vocês percebem que não foi um fator, certo? Eles resistiram, esses povos ameríndios, eles irão resistir até o fim. Vamos encerrar essa primeira parte, onde eu falei só da conquista, certo? Da conquista do território americano pelos espanhóis. Citei os astecas, está relacionado a Cortés, os incas e a conquista do Império Inca está relacionada a Pizarro. Quais são os motivos que levaram esses dois espanhóis a conquistar, certo? Esses locais, esses impérios. E aí eu vou dar continuidade na parte 2. Mas antes de acabar a aula, está aqui uma atividade para vocês, da página 190 à página 192 do nosso livro, tá certo? Fiquem bem, cuide-se e participem do plantão pedagógico. Um beijo!